O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza sufocam a palavra, ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra de Deus e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos filhos, estamos em plena novena, pedindo: Jesus misericordioso, Renova a minha esperança. Jesus misericordioso, Renova a minha esperança. Jesus misericordioso. Renova a minha esperança. Filhos queridos, e essa fé renovada se faz pela presença da palavra de Deus em nossa vida. Nós estamos há já 2 semanas, e domingo que vem, quer dizer, depois de amanhã, não é diferente, falando sobre Jesus explicando o reino dos céus em parábolas. E no primeiro domingo, se você lembrar, o reino dos céus é semelhante a um semeador, e foi a parábola que eu acabei de ler, essa é a explicação. Semana passada, do joio e do trigo. Semana que vem, esse domingo vocês vão saber. Mas, no fundo, nós temos que entender que é Jesus, naquela mesma pretensão, causar nos interlocutores, causar em nós uma reflexão mais profunda. Veja, há uma diferença entre um axioma, entre uma regra de ouro, um axioma, uma afirmação, um mandamento. Quando o Senhor diz é assim, 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 está tudo prescrito. Aqui o Senhor se vale de um artifício, que é colocar aquele que escuta, o interlocutor, colocar no texto, e que cada um possa cavucar dentro de si, poder aproveitar aquilo que você se encontra. É um método diferente, com o mesmo objetivo: levar a todos nós a uma reflexão profunda de nossa vida a partir da palavra de Deus. E hoje é impressionante, mas antes de entrar no Evangelho, eu quero ir na primeira leitura. A primeira leitura nos fala que é do livro do profeta Jeremias. Nós temos que entender que Jeremias está no meio do exílio da Babilônia. O povo está exilado. O que é exílio? O povo foi retirado da sua terra no ano 500 antes de Cristo e foi levado embora. Foi levado para outra terra, outro Deus, outro rei. Lembre-se, eu falava do rei Joaquim, mas lá era o rei Nabucodonosor, aqui era o rei Joaquim. E o que aconteceu? Eles pegaram todas as coisas do templo e destruíram. E dentre essas coisas, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, você tem que entender que para o povo judeu, era a presença de Deus, fortíssima. É como para nós o tabernáculo.
o sacrário, aquele que a gente tem ali, e eu até inauguramos em plena pandemia, e eu fico feliz de ver pessoas durante o dia, pessoas da madrugada, entrando no site, Padre Reginaldo Manzotti, vão lá na capela virtual e ficam adorando. Quem está acompanhando em casa, está vendo essa imagem do Santíssimo ali. É tempo real, e manda seu pedido em tempo real. E vejo com muito, aos poucos, eu sou daqueles que acompanho tudo, vejo pelas câmeras, viu? E vejo as pessoas chegando na igreja, mesmo agora nesse retorno, mesmo nas visitações, e vão lá no Santíssimo. Muito bonito. Como vejo também pessoas que vêm para fazer os serviços da igreja, eu gosto dessa palavra de serviços, e passam primeiro no Santíssimo. Eu acho muito bonito, que eu fico passando para lá e para cá e fico de olho nas câmeras, e vejo, a pessoa chega, vai fazer alguma coisa na igreja, vai lá primeiro. A Arca da Aliança era o sinal de Deus, tanto que dentro da arca, o que tinha? As tábuas da lei, o bastão de Arão, e quem está acompanhando a leitura orante comigo? Êxodo. Se você perdeu, pega a noite. Hoje foi o maná. Não, amanhã é maná. Amanhã é o maná e depois as codornizes. Agora Deus mandando bênção. Hoje foi da água amarga, e aquela madeira que curou, que fez a água virar doce. Mas dentro havia, o que tinha dentro da Arca da Aliança? O maná, a vara de Arão e as pedras. O que aconteceu? Essa arca foi para um outro rei, foi devolvida para o povo de Israel e se perdeu. Gente, quando eles perderam a Arca da Aliança, foi a mesma coisa que perderam sua identidade. Para um povo que já estava fragilizado, um povo que já estava sem rei, estava exilado, numa terra onde eles eram escravos, eles que tinham experimentado a grande libertação de Deus do Egito, deixaram de ser escravo para ser povo, agora se tornam escravo de novo e perderam o seu símbolo mais precioso. Jeremias vai dizer assim, e aqui toda referência, tem até filmes, né? Indiana Jones procurando a Arca da Aliança, não tem? Acho que é isso mesmo. E tem também todo mundo voltando para o Santo Graal, que seria o cálice. E isso mexe com a fantasia de todo mundo. Mas Jeremias vai dizer, escutem, vocês estão equivocados. Não é porque perderam a arca que vocês perderam a fé. Não é porque vocês perderam ou a arca se desviou que vocês ficarão sem a proteção de Deus. Volte-se para Deus, volte-se à vivência de Deus, porque Ele estabelecerá um outro trono. O trono não será a arca, tem de trono, lugar onde Deus está. Meus irmãos, qual é o trono da graça no Novo Testamento? A cruz de nosso Senhor. Nós vivemos no trono da graça, nós vivemos sobre os efeitos da redenção, nós vivemos sobre esse efeito deste Cristo não morto, mas vivo, o Cristo vivo, ressurrexo, esse Cordeiro imolado vivo, que faz aspergir o seu sangue sobre todos nós, que faz fecundar a palavra em quem aceita, que faz fecundar a palavra quando é permitido que ela caia na parte mais generosa da nossa vida, a terra boa. Eu sei que às vezes a gente pensa, e aqui entenda o que eu quero dizer, e a minha reflexão hoje do Evangelho, já o fiz diferente, que é o semeador que vai semeando no mundo. Mas hoje eu gostaria de refletir que nós somos aqueles que temos esses 4 terrenos dentro de nós mesmos. E se nós estamos nesse 5º dia pedindo que o preciosíssimo sangue de Jesus, como diz o Papa Pio IX, uma aspersão do seu sangue, é porque o sangue do Senhor tem que ser aspergido dentro de nós como a água, como orvalho. Para quê? Para que a semente que às vezes está lá
em inanição, aquela que ainda não brotou, brote, pela força do Espírito Santo e pela nossa permissão. Veja, e explico, nós somos um tesouro, meus irmãos, nós somos, e me permita, eu vou dissecar, mas essa dissecação é uma dissecação teórica. Eu diria que nós temos várias camadas dentro de nós. Nós mesmos, nós somos temos sim, todos nós temos um terreno bom. Todos nós somos criados por Deus, Deus é bom. Então em algum lugar, mesmo na pessoa mais cafajeste, na pessoa mais desordeira, na pessoa mais da pá virada, mais devassa, existe um terreno bom. Existe dentro de nós, existe na pessoa. E é por isso que Deus não se cansa. Só que o grande problema é que as pedras preciosas, raramente você encontra na superfície. Precisa ser garipada, precisa ser cavada, precisa ser encontrada. E às vezes isso custa. Então, valendo dessa mineração, valendo-me dessa analogia, eu diria que às vezes nós precisamos escavar dentro de nós. Verdade. Às vezes nós precisamos ter um pouco mais de trabalho conosco, de fazer uma escavação. Como assim? Ir no eu mais profundo. Ir não naquilo que eu me tornei, naquilo que eu fui. Não naquilo que eu sou hoje, mas naquilo que Deus me fez. E veja, o Evangelho nos fala muito disso. E eu escolhi essa veia para a homilia de hoje. Não obstante outras dimensões. Na evangelização adjentes, por favor, os críticos de plantão, paciência. Já falei, não gosto de ser repetitivo. Então eu queria que cada um que tivesse, quem está aqui na igreja, mas você que está em casa, me acompanhando pela TV, me acompanhando pelo rádio, pelo YouTube, peça para Deus essa graça de escavar dentro de si, de minerar-se e tentar tirar e encontrar as pérolas preciosas que todo mundo tem. Oh, que coisa maravilhosa! Pensar que nós temos algo de bom, às vezes escondido. E por isso, nos colocarmos diante do trono da graça, da arca, nova arca, do santo graal, se quisermos, a cruz redentora do Cristo. A parábola nos fala, e é impressionante, e você vai perceber que nós somos assim, viu? Se de repente não for para você a carapuça, releve, para alguém vai servir. Todo aquele que ouve a palavra do reino, todo aquele que escuta o Evangelho, que se debruça sobre a Bíblia, todos nós, quando nós temos esse contato com Deus, às vezes nós não compreendemos. Mas veja, o fato de não compreendermos a palavra, isso é muito sério, não significa o fato de não compreender, não guardar no coração. Posso usar um exemplo? Nossa Senhora, estou falando do Evangelho. Nossa Senhora não compreendeu um fato na vida dela, vou citar um. Filho, teu pai e eu andamos igual uns condenados, voltando para Nazaré. E lá no meio da viagem, nós não te encontramos. Voltamos para Jerusalém. Isso você sabe que é perigoso, filho. Faz 3 dias que nós estamos nessa cidade aqui, nessa cidade cheia de gente, de muambeiro, essa cidade cheia de caravanas, estamos te procurando, e agora te encontramos no templo. Por que você fez isso conosco? É isso. E o menino Jesus diz: por que vocês estão me procurando? Vocês não entenderam ainda que eu vim para cumprir a vontade do meu Pai? Maria não compreendeu isso.
Palavra de Jesus. Não compreendeu. E ela contou para Lucas. E Lucas escreveu. Mas o que ela fez? Ela não compreendeu. Tinha dois caminhos. O inimigo vir e roubar. Outro, guardou no coração. Tem coisas na Bíblia que a gente não entende. Tem coisas que a gente lê que machuca a nossa vida, que a gente não compreende. Não é porque a palavra não é explícita. De duas uma. Porque mexe demais comigo e às vezes o novo nos causa medo. Aquilo que nos questiona às vezes, a gente prefere não ouvir. Não quero ouvir isso aí. Isso aí me incomoda demais. Ou não estamos maduros o suficiente para compreender. Eu vejo certas coisas na minha vida que antes eu não enxergava. Vocês já passaram por isso? Nós estamos chegando agora no dia dos vovôs e das vovós. Quem é vovô, vovó aqui? Levante a mão. Amém. Domingo é o vosso dia de São Joaquim Santana. Você concorda que tem coisa que no passado, quando a gente é mais novo, a gente não entende? E depois, não sei se a gente vai levando lambada, se a gente não sei o que vai acontecendo, a gente começa a compreender. Está aqui, ó. Se não compreender, vem o maligno, rouba o que foi semeado no coração. É aquele que semeia à beira do caminho. Então como é que eu posso reagir a isso? Se eu entendo, leio um texto, estou no momento de adoração, estou no momento da missa, e Deus suscita algo. Gente, eu acredito nisso. Não sei se você acredita, que quando você reza, Deus fala. Você acredita nisso? Eu acredito. Se você se coloca, impressionante, se coloca em oração, como Deus, Ele cutuca a consciência. Isso é autossugestão. Que autossugestão, meu filho? Deus cutuca a gente. E na hora a gente não compreende. Por isso que eu sou um que anoto. Anoto no meu caderninho, ou anoto do lado de um livro que eu estou lendo, ou anoto do lado da Bíblia, e deixo lá. Guarda no coração. Um outro, quantas vezes a gente escuta a palavra de Deus, e nós passamos por isso, recebemos com alegria, nossa, vai ter um acampamento, aleluia, vou sair de lá convertido, e sai com fogo, que Deus o livre, parece que vai mudar o mundo. Nossa, naquela hora, pode tirar Cristo da cruz, porque eu salvo todo mundo. Eu não te dou 2, 3 dias, não estou sendo pessimista, mas é fogo de palha. E eu nunca vi fogo de palha cozinhar feijão. Tem que ter consistência. Porque a conversão não é euforia. A conversão é consistência. E cuidado, às vezes nós queremos viver na euforia. Não. Aqui diz, cuidado. Recebe com alegria, mas não tem raiz. E quando chega o primeiro sofrimento, a primeira perseguição, por causa de Jesus, por causa da palavra, por causa de uma decisão que você tomou, uma resolução que a gente toma, desiste. Já passaram por isso? Em casa eu sei também que passamos. Está dentro de nós, nessa escavação interior, está dentro de nós. Às vezes a gente está com tudo, está com a bola toda, mas de repente você começa a afundar e você fala, meu Deus. Aqui me vem um fato, lembrando que vem perseguição, sim. Hoje no rádio uma pessoa me contou, padre, quanto mais a gente reza, mais tribulação tem. Uma catequista, não sei quem escutou às 10 horas, se não assista às 5 horas pelo YouTube, ou no reprise. Eu sou catequista, e olha, meu Deus, que sofrimento. Primeiro morre minha sogra, depois meu sogro pega Covid, meu marido foi cuidar do sogro, pegou Covid, meu sogro morrendo num lugar, meu marido no outro hospital com Covid, o sogro morreu, o marido não.
e uma mulher servindo a Deus. Às vezes, é nesse momento que as provações é um esmirilhar. A provação que Deus permite na vida da gente, para dar uma polida, para a gente ficar uma joia melhor. Mas é um perigo. Então, se alguém está num momento de alegria, de bonança, que está vivendo um momento bom com Deus, olha o alerta de Jesus. Se vier uma perseguição, se vier um sofrimento, você já está alertado. Não desista, persista. Mas tem um outro aspecto dentro de nós, lá no outro canto da nossa vida, no meio dos espinhos. E meus irmãos, a gente vive com os espinhos. Uns que a gente planta, outros que o inimigo planta, outro que os outros jogam. E essas são as preocupações do mundo, diz aqui. As preocupações do mundo, ilusão de riqueza, sufoca. Eu te pergunto, e é muito válido, que às vezes nós estamos sufocados. Eu falei esses dias, quarta-feira, para cada dia basta uma preocupação. Gente, eu vou ser sincero para vocês. Como seria bom se a gente tivesse uma resposta, como é que vai ser o mês que vem? Como seria? Não sei se seria bom. Eu não quero saber o dia que eu vou morrer. Alguém quer? Eu não quero não. E não adianta ir querer ver mão não, viu? Não adianta ir querer ver o futuro não, que isso não compete a um cristão, nem um católico. Largue mão disso. Ou você é católico ou você é um saco de batata. Mas do outro lado, o futuro pertence a Deus. Então, se o meu futuro está na mão de Deus, eu vou viver tranquilo hoje. Ninguém sabe, nós não sabemos nem se nós vamos estar rezando missa com o povo. Já teve, já tirou, por necessidade, eu respeito as autoridades. Nós não sabemos se a vacina vem, o que eu tenho rezado, Senhor, que venha e chegue a vacina. Mas eu não tenho mais só rezado que chegue a vacina. Chegue e que venha para todo mundo. Porque se for para vir uma vacina, para ficar só para os ricos, por amor de Deus. Portanto, a gente não sabe prever, não dá. Não dá para prever como é que vai ser o Natal, como é que vai ser o Ano Novo, se vai ter verão, se o povo vai para a praia. Não sabe como é que vai estar os negócios. Então, para cada dia uma preocupação. Se você começar, você vai surtar. As preocupações do mundo sufocam a esperança de Deus. Então, aqui a palavra de Deus também vem nos dizer nesse sentido, Senhor, que eu saiba viver o presente. Não como um alienado, mas confiando, Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia nunca faltará, o passado é curado, o futuro é providenciado. Que coisa mais linda forma de viver. Senhor, o meu presente é teu, o passado curado, o futuro providenciado. Amém? É assim que a gente tem que viver, na graça de Deus. Cuidado, porque a gente pode sufocar a esperança, sufocar a alegria, sufocar o ânimo. E cada um se pergunta, o que é que está te sufocando hoje? Sabe aquele aperto aqui? Tudo bem, gente, de repente precisa de um remédio, de repente precisa de uma ajuda terapêutica, mas tem muito desse sufocamento que Deus pode curar. A tua fé pode curar, a confiança no Senhor pode curar, porque eu confio no Senhor, então não vou me desesperar. Eu confio no Senhor, não vou viver sufocado. Deus luta em meu favor. E a terceira, a terra boa, que está dentro de mim, está dentro de você. Nós temos essa terra boa. Nós temos, você tem. Então é ali que você tem que se firmar. É ali que você tem que dizer, Senhor, que eu me firme nessa terra boa.
e é nela que eu vou crescer. Amém.